Estados Unidos, estava lá numa festa, chegou um venezuelano. Ele, você é brasileiro, você sabe falar espanhol? Eu falei, eu acho que sim, e tal. Eu comecei a falar espanhol, com 2 minutos de conversa, ele virou assim para mim, cara, você não fala espanhol, você fala portunhol. E aí, não vamos falar inglês. Aí o cara desprezou o meu espanhol. Aí desde então nunca mais consegui falar o meu portunhol. Exatamente. A Guerra Franco-Prussiana é que resultou na unificação. Os alemães foram abusados, né, cara? Eles unificaram a Alemanha no Palácio de Versalhes. Isso foi um abuso, né, cara? No Palácio de Versalhes. Foram lá, pá. Aí unificou, né? Porque a Prússia era a província maior nos reinos germânicos, né? Da Confederação Germânica. Aí a Prússia foi lá, venceu a França e aí unificou os territórios, né, os reinos que existiam. Tinha uma treta também com a Áustria, né? Mas aí a Áustria ficou meio ali à margem da situação. E aí a França, enfim, a França foi derrotada. O Bonaparte, né? Ele perdeu pro Otto von Bismarck. Otto von Bismarck era aquele bigodudo, assim, que foi um dos principais articuladores da unificação alemã. Que chegou, no qual ele falou achando que era. Hã? Pois é, na verdade, Davi, a Áustria, cara, a Áustria tem uma história muito complicada. Nesse século XIX, a Áustria é uma bagunça, né? Por quê? Porque o Sacro Império Romano Germânico, quem comandou o império por muito tempo foram os Habsburgos, né? E aí, o que acontece? Os Habsburgos, eles foram totalmente desarticulados. O Napoleão bagunçou a Europa, bagunçou completamente. Aí destruiu o Sacro Império Romano Germânico, aí instalou a Confederação do Reno, que depois foi substituída pela Confederação Alemã Germânica, e aí virou o Império Austro-Húngaro. Com o Império Austro-Húngaro, o que acontece? Os Habsburgos perderam muitos territórios, então, eu tinha, por exemplo, dentro do Império Austro-Húngaro tinha reinos italianos. Inclusive, nessa época também, há uma luta terrível entre os italianos contra os austríacos também, no processo de unificação italiana. A gente vai falar disso também. E aí os italianos avançam sobre os austríacos e, no final das contas, a Áustria perde muito território. A Áustria foi uma potência por um longo tempo, e aí a Áustria vai perdendo território, vai perdendo território. No final das contas, na Primeira Guerra Mundial, o Império Austro-Húngaro é desmantelado, né, completamente. Então, enfim, o século XIX é o século de decadência da potência austríaca, né? E aí vai tentar, assim, na Primeira Guerra Mundial, refazer esse domínio todo, mas não vai conseguir. E aí passa na Segunda Guerra Mundial, a Áustria é anexada pela Alemanha, anexada sim, né? Os austríacos queriam, tá? Mas enfim, mas aí acabou que ficou, hoje prevalece a Áustria germânica, né? Mas a Áustria era muito maior. Incluía falantes, pessoas e falantes, não falantes de alemão, né? Outros idiomas, outros territórios. A Áustria teve um problema. A Áustria foi fundamental, na verdade, o Império Austro-Húngaro foi o ponto-chave para o início da Primeira Guerra, né? O assassinato do Francisco Ferdinando, que era herdeiro do Império Austro-Húngaro, que desencadeou a guerra, né? Enfim. Pois bem, moçada, é o seguinte, deixa eu mostrar para compartilhar minha tela para vocês aqui. Esse assunto é muito legal. Esse assunto do Império Austro-Húngaro, da Primeira Guerra, vocês vão estudar isso no ano que vem com a espetacular Marisa, a professora espetacular. Aí vocês vão ter professor de história de verdade, gente. Porque aqui a gente é só um bom contador de história. Compartilhar a tela, isso. Deixa eu mostrar para a galera que vai assistir o pessoal que está assistindo depois, é o seguinte. O Davi, que é um aluno espetacular e muito curioso, ele estava perguntando aqui acabou que a gente estava falando sobre assuntos relativos ao Império Austro-Húngaro, tá? Não tem nada a ver com a nossa matéria. Quer dizer, nada a ver mais ou menos, viu? Por quê?
porque a mãe de Dom Pedro II, que é a Dona Leopoldina, ela era arquiduquesa do Império Austro-Húngaro, né? Então ela estava ali, inclusive. A irmã, a irmã da, a irmã da Dona Leopoldina, que era a Maria Luísa, a Dona Maria Luísa foi casada com Napoleão Bonaparte. A Maria Luísa teve um filho com Napoleão Bonaparte. Então, Dom Pedro I foi concunhado de Napoleão. O Napoleão era tio emprestado do ele era tio emprestado do Dom Pedro II. Vocês sabiam disso? Ele foi casar com a Maria Luísa. Teve um filho com ela. Mas aí, depois que o Napoleão perdeu o poder, né? Ele foi exilado na ilha de Elba, na ilha de Santa Helena. Aí ele foi embora sozinho, inclusive. O filho dele ficou na Áustria. O filho dele ficou na Áustria, eu esqueci o nome dele agora. E os filhos de Napoleão, os filhos não, os enteados de Napoleão, ficaram também, comandaram alguns territórios ali também, principalmente na Itália. É um negócio que ficou meio bagunçado, assim, é uma história muito complexa. Mas, de qualquer forma, então, Napoleão Bonaparte era concunhado de Dom Pedro I e era tio empresário de Dom Pedro II. Enfim, né? E aí, é isso. A história é essa. Então, tem a ver também, né? Vocês estão vendo depois. Vocês estão entendendo? Se vocês não estiverem entendendo, é só deixar no comentário aí. Beleza? Alguém comentou alguma coisa aqui? Húngaros, romenos, vixe, cara, era uma bagunça aquilo lá, né? Era uma bagunça aquela região. E as coisas não se resolveram muito bem até hoje, viu? A região ali dos Balcãs tem problemas até hoje territoriais. Mas vamos lá. Moçada, eu estou compartilhando a tela com vocês para mostrar a correção aqui da atividade das barbas do imperador. Essa imagem aqui é espetacular, cara. Essa imagem mostra a coroação folclórica de Dom Pedro II. Primeiro, aqui, ó, essa imagem tem muitos elementos. Cadê minha caneta? Cadê minha caneta, gente? Cadê minha caneta? Minha caneta sumiu, não, tá aqui. Olha só. Primeiro, a gente sabe muito bem que Dom Pedro foi coroado em julho de 1841. Ele era uma criança, ele tinha 15 anos de idade. Ou seja, não tinha nada dessa barba aqui. Ah, não escreve. Ué, meu filho, você vai escrever, não? Não escreve. Ah, sacanagem, gente. Queria mostrar, enfim. Mas Dom Pedro não tinha essa barba, não é. Aqui ele já está adulto, obviamente isso não é verdade, mas portanto é uma alegoria. E quem está coroando Dom Pedro II é um índio, um indígena com características europeias, um indígena branco, inclusive. Ele está ali com a peruca, está com vestimentos, está ali. A gente sabe que ele tem ali características indígenas, mas é um indígena europeizado. Então, quer dizer, é uma coroação paradoxal. O que Dom Pedro visava com essa alegoria? Demonstrar que o Brasil estava sendo refundado, baseado em suas raízes. Para ser refundado, ele precisava fortalecer suas raízes. Quais raízes eram essas? Raízes indígenas. O negro é completamente ignorado nesse momento. O negro ele é completamente ignorado. Os senhores da terra, que eram os nativos, né? As populações autóctones, as populações aborígenas, os indígenas, são valorizados como elementos raízes da nação brasileira que estava se formando. Dom Pedro tinha muita preocupação em fincar, em formar, em passar uma imagem de que o Brasil estava se organizando neste momento, principalmente por meio das artes, por meio da literatura, da produção científica. Ainda ali no período regencial, o Império faz um concurso para que as pessoas escrevam sobre o Brasil. O que é Brasil? O que é o Brasil? Ai, Matheus, o caminhão de novo, ó. Toda quinta-feira esse caminhão passa nesse horário. Oi, Edmar, chama a Universal aí pra gravar Velozes e Furiosos, pô. Ah, pois é, cara. Todo dia, cara, na hora do plantão, esse caminhão passa aqui. E geralmente, agora de manhã, minha esposa tá dando uma geralzinha aqui onde eu fico. E aí ela abre a janela, né, para tirar o cheiro dos produtos que ela passa e tal. E aí, enfim,
Porque aí na sexta-feira eu deixo a janela fechada, aí não dá barulho. Mas enfim, mas o caminhão passa 7 e alguma coisa sempre. Bem, voltando aqui. Então, Dom Pedro II está sendo coroado por um indígena, mostrando assim, olha, nós estamos dando continuidade, eu sou o imperador dos índios, sou o imperador autenticamente brasileiro. Entenderam? Mas tem um elemento aqui que a esquerda, eu estou olhando de frente para a tela, e vocês também, e vocês provavelmente estará à esquerda de vocês também, um navio a vapor. Então, mostrando que ao mesmo tempo Dom Pedro olha para trás para se legitimar como o imperador legitimado pelos índios, mas é um imperador também que olha para frente, é um imperador moderno, né? Agora, também há elementos aqui clássicos, né? Por exemplo, tem uma pira de fogo ali, que remete ao mundo greco-romano. Enfim, é uma penca de balangandãs, é uma mistura de um monte de coisa aqui. Mas é para passar uma imagem que a nação brasileira estava sendo formada, estava sendo fundada. Muito bem. E aí, bem, então aí vocês leram o texto, está com a questão da nacionalidade, tem a ver, né, tem relação com a questão da nacionalidade, e, portanto, a pergunta é, no segundo reinado, a monarquia brasileira recorreu ao simbolismo de determinadas figuras e alegorias. A análise da imagem do texto revela que o objetivo de tal estratégia era, letra D, obscurecer a origem portuguesa e colonizadora, ou seja, eles querem a todo momento descartar ou desligar o Brasil dessa origem portuguesa. Então, o português ele desaparece, inclusive, nos elementos constituidores da nacionalidade brasileira, Portugal desaparece. E isso foi tão efetivo que Dom Pedro fez, que até hoje nós temos uma relação com Portugal que é uma relação estranha, é uma relação de esquecimento mesmo. Todas as vezes que a gente lembra de Portugal, é como Portugal sempre aparece como o opressor, aquele malvado que veio e oprimiu, que veio e colonizou. E aí a gente olha para o índio de uma forma romântica, o indígena como elemento romântico da história toda, e o negro como o braço forte que construiu a nação, né? Então a gente romantiza esses três elementos, né, para constituir a nossa nação. Entretanto, o Brasil nasce sem a presença de Portugal, sem a presença aqui dos portugueses. Beleza? Bem, questão 2. O texto abaixo se refere à construção da identidade nacional também, né? Porque o livro fala muito disso, da questão da construção da identidade. Como Dom Pedro ele fez questão de a todo momento valorizar isso. É uma coisa mais forte assim que Dom Pedro faz, né? Com base no trecho acima em seus conhecimentos, é correto afirmar que a identidade nacional no século XIX foi construída B, a partir de um processo de longa duração que se valeu de uso de aspectos naturais e de elementos simbólicos locais que pretendiam representar a nação. Ou seja, além do texto, você poderia inclusive também analisar a imagem em que você identifica esses elementos. Por exemplo, os elementos, aspectos naturais, que é o indígena, por exemplo, e aspectos simbólicos que pretendiam representar a nação. A barba sempre presente, uma espada aqui, só que a espada de Dom Pedro, claro que dá um aspecto, a espada está aqui, né? A espada de Dom Pedro II, ela está abaixada. Ela é um elemento que dá aparência de força, mas não é um elemento bélico aqui. Como, por exemplo, aquela imagem do pai dele. A imagem do pai dele é a espada para cima, né? Pelos poderes de Grayskull. E aí, Dom Pedro II, não. Dom Pedro II está ali, altivo, né? Que se for necessário, ele tem a espada na mão. Ele é o voluntário número 1 na Guerra do Paraguai. Só que é um cara que está preocupado com outras coisas. O governo dele tem outras características que não militares. Tem uma característica romântica, tecnológica, progressista e por aí vai. Mas, ao mesmo tempo, ele tem aquele elemento ali, a barba, a coroa tal, para valorizar o fundamento, de onde ele vem, para valorizar aspectos que vão dar fundamento para a organização, para a configuração dele como rei. Então, ele dialoga do passado com o futuro o tempo todo. O tempo todo.
Então, ele é o cara intermediário entre o passado e o futuro. Ele é a ponte entre o passado e o futuro. Passado indígena para um futuro moderno. É isso. E o Brasil, naquele momento, principalmente ali na década de 40, 50, 60, o Brasil estava bombando, cara. O Brasil estava voando baixo. Imaginar que, por exemplo, a Europa, em 1845, tem uma grave crise de fome, inclusive lá na Grã-Bretanha, lá na Irlanda, mais especificamente, em que milhares de pessoas morreram de fome, porque a base da comida europeia no século XIX era o pão e batata. O pão estava muito caro, né? O trigo estava muito caro, houve um problema muito sério na agricultura e batata também foi contaminada. Então as pessoas tinham muita dificuldade de comer. E em 1848 acontece as chamadas acontece a Primavera dos Povos, que são um monte de revoltas que acontecem em toda a Europa. Então a Europa estava em convulsão social, estava com dificuldade econômica, as pessoas estavam passando fome, estavam em guerra, e o Brasil estava aquela beleza, o Brasil vendendo café, o Brasil ganhando muito dinheiro, entende? Então a situação do Brasil era muito confortável. Nós tivemos a chance, moçada, naquele instante, de fazer daqui uma grande nação efetivamente. E aí o nosso imperador não investiu. Ele era muito inteligente para os outros, mas para o Brasil ele perdeu a chance. E aí, de forma muito melancólica, o império dele vai decaindo, vai apodrecendo e praticamente cair de podre, né? Porque ele não era um político hábil. Ele era uma boa pessoa, pessoalmente falando, mas ele não era um bom político. Não era, absolutamente. Aliás, ele não gostava de política, né? Bem, aqui mostra a questão 3, mostra ele de novo com as barbinhas aqui, né? E aí a questão diz, essas imagens de Dom Pedro II foram feitas no início dos anos 1850, pouco mais de uma década. Então aqui ele devia estar com uns 20 e poucos anos de idade, 25 anos de idade. Considerando o contexto histórico em que foram produzidos os elementos simbólicos destacados, essas imagens representavam o imperador adulto que governava segundo as leis. E por que bem, primeiro tem uma faixa aqui, então, o imperador constitucional, mas é um cara que ele tem uma roupa muito mais moderna, por exemplo, do que, por exemplo, tá sem coroa, entende? Então, é um imperador que quer passar a todo momento a imagem, ele quer desvincular a imagem dele da imagem, por exemplo, do pai. O pai, a imagem que a gente mais lembra do pai, embora a imagem que foi feita do pai é muito posterior, mas a imagem que a gente mais lembra do pai é a imagem dele com a espada. Então, um governo autoritário. Agora, a imagem que ele quer passar, não. É um cara que respeita as leis. É um cara que está atento ao que está acontecendo no mundo. Enfim, né? Então, por isso é a questão 3, letra B de bola. Aqui nós temos duas imagens. A imagem famosa do Morro. Essa imagem é de 1844. Tem uma outra imagem, que é aquela que a gente mais conhece, que é de 1880, que é a imagem do Pedro Américo, né? Que é com a espada. Aqui ele é com chapéu. Os militares estão ao fundo e o povo está aqui, né? O Morro fez questão de colocar o povo aqui perto de Dom Pedro, saudando Dom Pedro com o chapéu. Aliás, Dom Pedro aqui está com a aparência muito mais velha. Nesse momento aqui, Dom Pedro devia ter uns 20 e poucos anos de idade, quando ele fez a independência do Brasil. Ele era bem novo, né? E aqui Dom Pedro II, já velhinho, né? Que é uma foto, né? Aqui é uma pintura, que é uma foto de Dom Pedro II. Dom Pedro II adorava tirar foto. A barba já é enorme, né? A barba já cobria quase a metade do peito. A gente devia colocar a coroa aqui dentro, né? A coroa devia sumir aqui dentro. Mas, enfim, as imagens que retratam Dom Pedro I e Dom Pedro II procuram transmitir determinadas representações políticas acerca dos dois monarcas e seus contextos de atuação. A ideia que cada imagem evoca é, respectivamente, o Dom Pedro I como uma liderança popular e o Dom Pedro II, aquele cara que está altivo, tranquilo, de boa, sentado, ou seja, a situação dele está bem estável. Acontece que o seguinte, as outras opções, por exemplo, aqui, ó, riqueza pessoal, não, é muito simples a imagem, não tem muitos elementos, então, enfim, né, se ele quisesse mostrar a riqueza pessoal, colocaria o manto dele, o cetro,
a coroa e por aí vai. E não tem. Herança europeia, absolutamente, não tem nenhum momento, nenhum elemento que constituidor das suas raízes europeias. E centralização do poder. A centralização do poder, também, embora Dom Pedro tenha feito o parlamentarismo às avessas, mas no final das contas ele só manipulava um pouco o jogo, mas deixava o pau quebrar, deixava que os parlamentares conduzissem a questão, né? Então, enfim, deixava lá que as coisas se resolvessem para lá. Bem, aí tem mais um trecho aqui do livro, né, As Barbas do Imperador. E aí, considerando o contexto histórico do período em que o livro A Confederação dos Tamoios, que foi aquele livro que foi escrito, vocês leram aqui no texto, né? Isso aparece também no livro. Foi escrito o teor dedicatório de Gonçalves de Magalhães, as seguintes proposições, é um livro dedicado, né, a Dom Pedro II. E aí essa exceção, essa pergunta aqui é o que não era. Dom Pedro II incentivava a construção de uma nação brasileira, mas sem romper com Portugal. Aqui já está errado. Dom Pedro II, inclusive, se você olhasse, percebesse, essa primeira frase aqui, ela já vai de encontro, ou seja, vai ao contrário disso aqui. Então, eu não sei se vocês se lembram, eu me lembro claramente falando com a galera do 8º A. Galera, é o seguinte, as minhas provas, minhas questões, as questões sempre dialogam umas com as outras. Então, às vezes, tentem, às vezes você está numa dúvida, olha os enunciados das outras questões, que de repente você encontra algumas chaves de resposta lá, tá? Então, é isso. Essas são as respostas da atividade que a gente fez na terça-feira. Beleza? Alguma questão? Olha só, nós temos aqui 6 pessoas. Portugal aparece como Manuel e Pedro. Manuel e Pedro, né? Mas Pedro tem a ver mais com a origem dele. Enfim, tem grandes imperadores, inclusive czares, né? Pedros, czares russos, né? Bem, então vamos lá. Aqui, a gente estava aqui no nosso PowerPoint. Aí o Dom Pedro, né, com esse olhar, ele tinha olho azul, tinha olho claro, não sei se é azul, mas eu acho que é azul, porque a mãe dele tinha olho azul também. Aqui o Pedrinho, em várias versões, eu adoro essa imagem dele com um tamborzinho aqui, bate forte o tambor, eu quero tique, 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 tá? Aqui ele em traje de gala. Aqui, claro que, né, é muito pequenininho, né, tá brincando, eles colocaram um sorrisinho aqui para que ele parecesse mais fraterno, mais criança mesmo. Aqui ele já está com uns 20 e poucos anos, também aparece em traje de gala, mas assim, sem a coroa. Aqui já com um terno bem, na foto, um terno velho. A corte brasileira era uma corte velha, era uma corte meio mofada. Era uma corte rota. As carruagens eram velhas, mal cuidadas, as coisas tudo mal costuradas. Era uma coisa meio tosca, na verdade, viu? Bem tosca, na verdade. Esse cara de podre. A gente já falou disso aqui, né, na última aula, mostrando como que no início do governo foi muito complicado, cara, porque teve muita briga, inclusive teve revolta. Porque é o seguinte, os primeiros políticos que ajudaram Dom Pedro ali no governo, já depois que ele é aclamado como imperador, com 14 anos ele é aclamado, aí com 15 ele é coroado, né? Quem vai ajudá-lo nesse início vão ser os liberais. Os liberais vão fazer aquela eleição do cacete, né? Que eles vão quebrar o pau, eles vão fraudar as eleições, eles vão bater em pessoas morreram, né? Por causa dessa rivalidade entre liberais e moderadores. Aí, no final das contas, o Ministério Liberal ele é dissolvido em março de 1841. Só que os liberais eles articulam, eles fazem uma resistência.
Eles, inclusive, financiam por meio da Guarda Nacional, onde eles tinham influência, eles mobilizam a Guarda Nacional para lutar contra as tropas imperiais. E é uma guerra ali, inclusive o Duque de Caxias vai ter que reprimir as chamadas Revoluções Liberais de 1842. Então, os liberais, nesse momento, a gente sempre tenta mostrar que o governo de Dom Pedro II foi um momento de grande estabilidade social. Não foi muito bem assim. É claro que, comparado principalmente com o governo da regência, foi muito menos sangrento, mais ou menos, mas foi um pouco menos sangrento. Mas as revoltas que aconteceram no período regencial, elas foram em grande quantidade no mesmo período. Agora, as revoltas que aconteceram no segundo reinado, elas foram diluídas e o impacto social delas os impactos foram menores, tá? Mas houve muita rebelião de escravos, houve muita fuga, muita revolta de escravos e muita luta. Tanto é que essa guerra, essa revolta dos escravos acabou incidindo depois, acabou contribuindo muito para a abolição da escravidão, né? Mas a gente vai falar disso depois. Bem, é a coroação de Dom Pedro, né, com 15 anos de idade, 16 anos incompletos, né? Os desafios de Dom Pedro, né, manter a unidade territorial intacta. Esse é um problema menor, eu diria, no governo de Dom Pedro II. Era um problema muito maior no governo de Dom Pedro I, porque as províncias não se reconheciam pertencentes ao Brasil. Então, Dom Pedro II já estava mais de boa. Havia sentimentos separatistas, como existem até hoje. Se for ao sul, por exemplo, tem movimentos separatistas no sul. Eles querem separar do Brasil. Além do sul, também tem movimentos regionais que querem separar dos estados. Isso existe muito, viu? É muito mais comum que vocês possam imaginar. Existem vários projetos de formação de novos estados. Tem um projeto que quer separar o Triângulo Mineiro de Minas Gerais. Tem projeto que eles querem fazer ali na região de Unai, no noroeste de Minas, juntar com Brasília para fazer ali também um estado, pegar uma parte de Goiás. Tem projeto para formar estado no sul do Mato Grosso do Sul, no Pará, dividir o Pará, enfim, tem vários projetos para dividir territórios. Eu tinha até essa conta um tempo atrás, mas enfim, mas nenhum projeto, são projetos políticos, projetos de leis, tá? São reprovados, enfim. Mas um projeto que foi assim para votação, que foi para plebiscito, foi no Pará, para formar 3 estados no Pará. O Pará é um estado gigantesco, né? É um estado que, enfim, ele é muito grande. Mas aí eles perguntaram à população se queriam que se formasse mais 2 estados ali no Pará. A população rejeitou. Acontece que quem votou, a maioria dos votantes do Pará estão em Belém. E aí Belém não quer a separação, né, perder outros territórios, porque o sul do Pará é muito rico em recursos naturais, exploração de minério, exploração de ouro e tal. E aí eles querem uma separação, para não ter que ficar tipo mandando imposto lá para Belém, por exemplo. E Belém tem uma densidade demográfica muito grande. Enfim, mas não existe, até hoje, portanto, existem projetos de separação regional. Mas tem um movimento, que é um movimento que ninguém dá muita bola para ele, e esses movimentos que geralmente as pessoas não dão muita bola, eles são perigosos. Enfim, mas aí no sul tem um projeto para separar o sul do restante do país. Mas isso é crime, inclusive, tá? Se você vai sair pela rua aí falando que Minas Gerais tem que se tornar um país para se separar do país, isso é crime, tá? É claro que você vai ser admoestado, a polícia vai chegar, e aí, meu filho, você não tomou café hoje não? Enfim, né? Mas existe. Quer dizer, que existe lá no sul, mas no restante do país não. Bem, voltando ao assunto aqui, a questão da separação, da fragmentação territorial brasileira, ela não foi uma questão muito importante assim no segundo reinado, foi mais importante no primeiro reinado, tá? Tem um vídeo da BBC Brasil, que foi lançado essa semana, uma aulinha de história, bem legal inclusive, eles mostrando por que o Brasil não se fragmentou depois da independência, porque, por exemplo, a América Espanhola se fragmentou completamente, né?
sei lá quantos países tem, mas os países foram, inclusive países pequenos, né? Você pega a América Central, por exemplo, é um monte de país pequenininho, e todos falando de espanhol, né? Panamá, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, enfim, são um monte de países pequenos que se separaram, né? Enfim. A gente viu a questão da organização política no segundo reinado, e aí Dom Pedro aparece como um carrossel. Ele é o poste do carrossel, né? Segurando assim, porque o carrossel tem lá aquelas barras, né? Que estão lá no teto, e aí você monta no cavalo, e aí vai, né? Carrossel é legal, né, cara? Não sei se vocês gostam, mas eu adoro carrossel. Mas eu não posso montar mais, eu só posso. Quer dizer, eu acompanhava meu filho, né, quando era pequeno. Não posso mais, inclusive. Não posso mais. Meus filhos são muito grandes agora. Se eu acompanhar, eles me dão um soco. Mas, enfim, aí tem Dom Pedro, né? É o poste central do carrossel. E aí uma digladiação entre liberais e conservadores. Aí tem aqui a figura que se chama O Rei se Diverte. Tem uma senhora aqui com um chapéu napoleônico. Tá escrito na barra da saia dela aqui, diplomacia. Então, ou seja, Dom Pedro, por meio sei lá, das articulações que ele faz, ele consegue manter o carrossel girando, mas ele, no final das contas, que dá as cartas do funcionamento da organização política, né? Quer dizer, ele dá as cartas, mas quem joga são outras pessoas. Ele dá as regras do jogo, mas quem faz o jogo ficar animado são outras pessoas. Alguém perguntou alguma coisa aqui? Tinha uma federação centro-americana uma hora. Uma federação centro-americana na América, na verdade, os processos de independência da América aconteceu que, cara, tinham os libertadores da América, eles, por um tempo, eles cogitaram, né, unificação, né, mas não havia uma diferença de identidade muito forte entre os locais, porque aqui na América Espanhola existiam vice-reinos, e esses vice-reinos, também devido à distância, acabou que eles ficaram muito autônomos, independentes, sabe? E aí, enfim, no Brasil houve dois reinos, né? O reino do Brasil, do Grão-Pará. Por isso que a galera lá do norte não se sentia brasileira, né? Não se sente até hoje, em alguma medida. O Brasil, a concentração dos recursos, das atividades aqui no Centro-Sul é muito grande, né? Então, em detrimento dessas outras regiões. Então, é um desafio que a gente tem no Brasil, inclusive, né? Muito bem, o Brasil é muito grande. Os principais partidos políticos, né, que são dois, os saquarenos, que eram os conservadores, os liberais, os luzias, né? Ambos, teoricamente, um defendia a centralização política, o outro defendia a descentralização, só no papel, porque no final era tudo farinha do mesmo saco. Tudo farinha do mesmo saco. Enfim, Dom Pedro, percebendo que a situação era muito complicada, e por mais que ele manipulasse a situação, ele percebeu que era necessário tomar uma atitude de conciliação. E aí ele faz um acordo com liberais e conservadores. Olha, vou fazer o seguinte, durante um determinado tempo, quem vai ser aqui o meu primeiro-ministro vai ser um conservador. Aí ele nomeia ali o gabinete de conservadores. E daqui a pouco, aí no próximo mandato será de liberais, tá? Aí ele começa a revezar. E aí a galera fica mais de boa. Então, principalmente os liberais conservadores mais próximos de Dom Pedro começam ali a ficar, enfim, mais tranquilos em relação a isso. Mas em relação a Dom Pedro, estava tudo ok. Mas em relação a essa disputa, ela se seguiu e houve, por exemplo, o fechamento da Câmara dos Deputados, pelo próprio imperador, inclusive, que mandou, estava enchendo o saco de então fecha esse negócio aí. E aí, enfim. Porque, por mais que Dom Pedro não fosse tão autoritário quanto o pai, mas o fato dele ter o poder moderador dava para ele a prerrogativa de fazer esse tipo de situação. Então, no final das contas, Dom Pedro acabava sendo
não tão autoritário, mas ele era autoritário o suficiente, por exemplo, para fechar a Câmara dos Deputados. Então, quando a gente pega uma lupa e coloca assim Dom Pedro II, o governo dele não foi tão contrário, tão diferente do governo do pai como a gente possa imaginar. Tem algumas coisas que são bem próximas, né? Enfim, mas Dom Pedro era bastante diferente do seu pai. Mas alguns vícios foram repetidos. Isso é importante lembrar. Bem, aí isso aqui é um assunto que a gente não falou na aula passada, mas eu já vou dar um spoiler aqui, e amanhã, inclusive, eu vou começar por esse slide, tá? Amanhã lá na aula. Café, né, cara? Olha o café. Olha que o café é uma planta bonita, inclusive, as sementes vermelhas ali. É bem bonito você ver assim na roça, passando assim aquelas plantas verdes com as sementes vermelhas. É muito bonito. Se vocês não viram ao vivo, vejam, que é muito bonito. O café ele se tornou, a partir de 1930, o principal produto de exportação brasileiro. Não o único, mas o principal. Então, o mercado do café brasileiro começou a aumentar significativamente na Europa, na América do Norte, e aí o Brasil começou a vender. Bem, o café, no entanto, não, no entanto não, eu vou falar disso depois, mas ele permitiu, então, uma estabilidade econômica para o país. O Brasil se enriqueceu bastante com o café. Claro, como grande parte da população era de escravos, a riqueza se concentrava, obviamente, né? E aí os brancos pobres se beneficiavam? Muito pouco, inclusive. Nessa época, no século XIX, os brancos pobres, inclusive, disputavam empregos com os escravos de ganho. Os escravos de ganho eram aqueles que eram alugados. Por exemplo, eu tenho um negro escravizado, eu comprei 10 negros escravizados e eu não tenho função para eles todos. Mas ao invés de vender, eu alugo. Então tinha senhores escravizados que alugavam, sei lá, 8 escravizados para fazer outro serviço. E esses escravizados às vezes faziam serviços de barbearia, serviços práticos no meio urbano. E com isso, muitos deles conseguiram, inclusive, juntar dinheiro, porque ganhavam uma grana. Claro que a grande parte da grana era passada para o seu senhor. E aí, mas o escravizado acabava ficando com uma parte, dependendo do senhor, dependendo também do que fazia, das negociações, enfim. E aí, com isso, ele, no final das contas, conseguia a alforria. Esses escravos de ganho, eles disputavam o mercado de trabalho com brancos pobres. Então, o Brasil, nessa época, apesar de ter gerado muita riqueza, essa riqueza ficou concentrada nas mãos de poucas pessoas, tá? Mas houve uma estabilidade econômica de uma forma geral. O Brasil acumulou recursos com essa venda de café, tá? Entretanto, como o Brasil é muito pródigo em termos de recursos naturais, ele se baseou de novo no modelo de agroexportação, no sistema de plantation. E esse sistema de plantation acaba que ele não desenvolve o país, ele produz riqueza, mas a riqueza é concentrada e no final das contas não há um desenvolvimento integral do país. Esse que é o grande desafio, inclusive, do país. Pensar em uma diversificação econômica, diversificação de atividades que possam trazer riqueza para o país e, ao mesmo tempo, fazer com que essa riqueza seja distribuída para que o país, de uma forma geral, não só cresça em termos de macroeconomia, porque o Brasil é uma das 10 maiores economias do mundo. Então, o Brasil produz muita riqueza. O tamanho é grande, tem muita atividade, tem aí o agronegócio, que produz muita coisa, mas o Brasil é um dos piores em termos de condições sociais. Então, tem um erro grave aí, em que as pessoas, muitas delas não querem ver, mas tem um problema muito sério. Tem que um país tão rico, ao mesmo tempo tão pobre, né? Enfim, a gente tem que fazer essa equação melhor. Mas uma herança que nós herdamos, portanto, é justamente a concentração na produção agroexportadora. Produz-se muita coisa, uma coisa só, para gerar muita riqueza. Então, o Brasil ficou praticamente dependente da economia do café naquele instante. E aí, enfim,
E o café, ele vai ser... Os caras, eles vão ficar tão importantes, mas tão importantes, que eles vão praticamente comandar a política ali no finalzinho do Império e no início da Primeira República. Ali nos 40 primeiros anos da República Brasileira, quem vai dar as cartas políticas da política e da economia do país serão os barões do café. Tá bom? Beleza? Então eu não vou avançar mais não, porque senão amanhã senão a gente dá muito spoiler. Então, basicamente isso que a gente vai, por enquanto é isso que a gente vai trabalhar. Se vocês tiverem alguma dúvida, este é o momento para Dirimila, o Dirimilas.